Olá, amigos da Rede Mundo Maior de TV. Estamos de volta para mais um programa de estudos, O Despertar da Consciência, em busca do ser consciente através do autoconhecimento. Esta série é uma parceria da Rush Video Produções e da SGTV de São Gotardo, Minas Gerais, do estúdio Fernando Miramês de Olivídio, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e da Rede Mundo Maior de TV de Guarulhos, São Paulo. Neste programa falaremos sobre o quarto capítulo. E o quarto capítulo se chama Evolução do Perispírito, o parceiro inseparável. Você pode começar explicando para nós, Sebastião, por que o parceiro inseparável? Porque no cosmos, no mínimo, tudo é trino. Espírito, perispírito e matéria, isso não é uma criação do homem ou de algum ponto da evolução. Então sempre estaremos no meio. Enquanto alguém faz o papel de perispírito para nós agirmos sobre a matéria mais retardatária, mais densa, nós somos perispírito para alguém. Então nós mudamos só o nome, médium, medianeiro. Então nós vamos ver desde o início do Livro dos Espíritos, a partir da questão 22A, que o perispírito precisa ser melhor compreendido. Porque a partir da análise do perispírito, nós vamos entender que a personalidade é a soma das experiências de uma etapa, mas a individualidade é a soma das experiências de todas as etapas. E se analisarmos na questão 22A do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o agente e o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito, é a matéria primitiva. É o elemento de onde ele saiu, a matéria primordial, o éter cósmico, o psiquismo divino. Está muito claro lá, porque na questão 25 fala que eu estou falando do princípio inteligente. Então, se é o princípio inteligente que está usando a matéria primordial como agente intermediário, fica muito claro quando nós lemos na questão 27, que mostra outro intermediário, não mais a matéria primitiva. Agora, o intermediário é o fluido universal. Então, quando o princípio inteligente começa a trabalhar para a sua individualização, a matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo do qual exerce uma ação. Então, como eles estivessem, eles estão no mesmo ambiente. No princípio, os elementos estavam misturados, vamos dizer assim. E ao agir nesses elementos retardatários dessa matéria, agente intermediário simboliza o equivalente ao físico e ao perispírito do elemento primordial. Ele nasce como o princípio inteligente, ele atua sobre a matéria e serve a matéria elementar que está na frente. Como matéria elementar, ela atua sobre o princípio inteligente que age sobre a matéria primordial de onde ele saiu. Como fluido universal, ele age na matéria elementar que age no princípio inteligente que age na matéria primordial. E assim sucessivamente. Então, o perispírito, na questão 65, ele já aparece com o nome de princípio vital. Pode ver que ele não é mais a matéria primordial, não é mais o fluido, mas agora o princípio vital, porque essa consciência avançou. Se ele é o princípio vital, agora como intermediário entre o espírito e a matéria da retaguarda, é justo pensar que, no mínimo, esse organismo, essa individualidade que se individualiza, ela está como energia vital. Porque a energia vital age sobre o princípio vital, enquanto o princípio vital é o elemento básico da vida, a matéria-prima, ela se transforma no elemento que organiza e mantém a vida. E ela aparece na questão 140 do Livro dos Espíritos, como perispírito também, como intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Agora, entre o espírito e aquele que está na retaguarda. Então, o que nós chamamos de universo perispiritual é o agente intermediário. Por exemplo, nesse universo perispiritual do espírito individualizado, da alma encarnada,
ele tem 3 frequências básicas, ou 3 dimensões que o constituem agora neste todo. Mas nós vamos falar várias vezes nessa constituição. Uma parte do perispírito do ser individualizado é constituído de princípios vitais. Elementos que organizam o universo subatômico desde o elemento primordial até o princípio vital. Ele condensa a energia para a formação dos átomos, para revitalizar o físico, o corpo. Existe uma dimensão paralelo ou dimensionalmente parecida com a matéria inerte, onde está o corpo físico. A ponto de Allan Kardec, na questão 257, afirmar que esse perispírito seria constituído de princípios vitais, energia que nós chamamos de antimatéria, antes dos átomos, matéria inerte, que seria o elemento que estaria praticamente na dimensão do físico, e a energia eletromagnética, que hoje nós chamamos de energia psi, que é a energia vital, que estaria além do físico. Então, Joana de Ângeles, estudando essa realidade, diz que o corpo físico estaria mergulhado dentro do perispírito. Então, nesta linha dimensional, que hoje chamamos de fluido vital. Então, hoje temos 3 nomes. O princípio vital é o elemento que sintetiza todas as forças antes dos átomos. O fluido vital é o elemento que organiza essas forças subatômicas na construção dos átomos, na união deles para a confecção das moléculas, gerando o fluido onde o corpo está mergulhado. A energia vital é a energia que organiza e mantém essa vida que está mergulhada nesse universo perispiritual. Então é um dos mecanismos, um dos instrumentos do espírito mais fantástico que eu conheço é o universo perispiritual, porque é o seu laboratório de trabalho. Porque a mente também é um universo de manifestação da consciência. E vamos ver em sentido profundo com Joana de Ângeles que o eu superior, o Cristo interno, também é um veículo de expressão da consciência. Então, no sentido máximo, a consciência se expressa por meio do Cristo interno, que seria o seu perispírito ou seu médium. Esse se expressa por meio da mente, que seria o seu perispírito ou a sua médium. Ela se expressa por meio do perispírito, que é o seu veículo de manifestação, o seu médium. Ele se manifesta no físico e poderíamos dizer que é o seu médium, porque ele vai usar o físico para agir e interagir com o meio externo. Sebastião, vamos ver se eu entendi direito. Eu até hoje entendia o perispírito, imaginava o perispírito uma coisa só. E pelo que você está me falando, o perispírito também é um universo de coisas a serviço do corpo e do espírito, é isso? Eu usaria o nome que eu usei no livro, um multiverso. Porque são muitos corpos num só corpo. Então nós costumamos hoje, para ficar mais fácil, numa didática mais compreensível, dizer que o modelo organizador biológico é uma coisa. O duplo etérico é outra coisa. O que nós chamamos de corpo astral é outra coisa. E o que nós chamamos de corpo causal é outra coisa. Então, dividindo em 4 blocos, onde 3 segue com o espírito após a desencarnação, 1 se desfaz. O duplo etérico seria constituído de princípios vitais e matéria inerte. Pararia por aí. Ele se desintegra ou se dissolve na sua forma após a morte do físico. De 10 minutos, a depender da evolução do espírito, a algumas horas, ou pode levar até dias. Então, nesse sentido, esse é o elemento que ele assimila do meio ambiente, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, na velocidade de um relâmpago, na visão do Espírito da Verdade. Então, ele traz o seu campo de atração, que seria a parte causal, a parte astral e a parte do modelo organizador biológico, já é um patrimônio do espírito. Ele traz isso e com esse campo de atração ele assimila do meio os elementos antes do físico, para a construção do próprio físico também com os elementos do meio. Então o perispírito, na sua dimensão astral, nós colocamos assim um bloco: corpo mental inferior, emocional inferior, o corpo dos desejos. Esse bloco nós chamamos de o corpo astral. Com esse corpo nós já
fazemos pequenas viagens que chamamos de viagens astrais. O modelo organizador biológico permanece ligado ao universo físico porque ele gerencia este físico por meio da alma ou da energia vital com auxílio dos instintos, agentes, pequenas almas instintivas que têm no subconsciente o seu quartel-general. A parte da consciência mais nobre que se projeta como cidadão cósmico, nós chamamos de corpo causal, onde está sintetizado o que chamamos de mental superior, emocional superior, o corpo búdico ou outros nomes que queiram dar, esses corpos mais sutis que está a serviço da vontade da consciência imortal para viagens mais profundas nesses arquivos cósmicos, se assim podemos dizer. Então, quando você fala que quando atraímos do meio e a nossa ideia não é nobre, aquilo fica gravado no nosso perispírito, é por isso, porque é ele que o recebe antes de passar ao corpo físico. Exatamente, nas duas frequências. Se eu estiver pensando, normalmente se eu estiver pensando, a depender do que pense, eu estou construindo energia que vai ser materializada no físico, vai nutrir o meu corpo físico ou desorganizá-lo. Se eu estiver falando da vida alheia, por exemplo, na visão de Emmanuel, isso é um assunto do 5º capítulo, mas nós damos uma pequena dica aqui, eu começo a atrair a energia que eu estou criticando via mente e perispírito e a materializá-la no físico. Tanto que o que falo agora do meu semelhante, daqui a pouco eu estou sentindo e vivenciando na própria pele. Certo? Se demorar um pouco mais é por conta da evolução, mas que demore um dia, um ano, uma encarnação ou 10 encarnações, é um fato, isso acontecerá porque é a lei de causa e efeito. Então vamos esperar até o 5º para podermos entrar mais profundamente nesse assunto, né, Sebastião? Exato. Vamos dar uma saidinha para um breve intervalo e voltamos já já.